Segue um salve aí para você, um abraço aí para você, para estar nos acompanhando aí na mensagem profética que estamos ao vivo aí agora, amém? Onde nós estamos convocando os 300 de Gideões, amém? Para estarmos lutando aí através da fé, através do sangue de Cristo Jesus contra o coronavírus, amém? Então, eu marquei com vocês aí às 9 horas da noite de estarmos aqui fazendo esta live, este programa ao vivo aqui, para estarmos falando, amém, a respeito de Gideão, amém? Nós sabemos que aquilo que aconteceu no passado com o povo de Israel, amém, serve de exemplo para nós, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que a igreja primitiva cometeu, amém? Que a igreja também, anteriormente a Jesus Cristo de Nazaré, na época dos juízes, na época, amém, dos profetas, para que nós venhamos a nos policiar para não cometermos os mesmos erros. Então eu quero trazer esta palavra profética, amém, contra o coronavírus, convocando o povo de Deus, amém, os pastores, os líderes, os apóstolos, amém, as ovelhas que estão cheias do Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos jovens profetizariam, velhos teriam visões, amém, enfim, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e todos fariam a obra de Deus, e é chegado este tempo que você aí que está na igreja de Cristo Jesus, não importa a placa da tua igreja, não importa a tua denominação, amém? Se ela está com a porta aberta neste momento, se ela não está, você é a igreja de Cristo, amém? E Deus conta com você neste momento para se levantar, se posicionar em oração, em fé, em palavra profética contra este vírus, amém? Quero explanar mais ou menos o que está acontecendo no cenário mundial, no cenário político, amém? A respeito do coronavírus. Nós sabemos que existem grandes famílias aí que dominam o capital mundial, amém? A economia. Sabemos que existem grandes governos, grandes nações, grandes líderes políticos também que dominam aí, amém? A economia, o mundo, amém? E nós temos que tomar cuidado para que este inimigo invisível, este vírus, não venha abalar a nossa economia, não só a nossa saúde, não só, amém, as nossas famílias, como a nossa fé e a nossa economia, ou seja, as nossas finanças, amém? E é por isso que eu quero aqui colocar em Juízes 6 esta palavra profética para estar compartilhando com vocês nesta noite, para que se levantem os 300 de Gideão, amém? Aqueles que não se dobram a Baal, aqueles que não se contentam com a situação ao seu redor, aqueles que se revoltam, aqueles que realmente se levantam contra, amém? Em nome de Cristo Jesus. Em Juízes 6 diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Meus irmãos, se nós não nos posicionarmos agora como igreja de Cristo, não nos levantarmos como os 300 de Gideão, nós passaremos 7 anos, amém? De fome, 7 anos, amém? Um tempo, uma estação, com problemas financeiros, problemas de saúde, amém? Perca da fé, muitos desviados, amém? Então nós temos que neste momento nos posicionar em fé para avançarmos contra este vírus, contra estas ordens mundiais, contra este governo, amém? Tenebroso que está em oculto, manipulando as nossas vidas, as nossas casas, amém? O mundo espiritual, amém? Para que nós venhamos a vencer todo este mal, amém? Eu quero deixar aqui para vocês algo bem claro, amém? Quem eram os midianitas? Os midianitas eram aqueles que levantavam contenda, eram aqueles que disputavam pelo comércio, disputavam ali pelos bens, disputavam ali pelas ovelhas, disputavam ali pelo comércio, pelo mantimento, pelo alimento, amém? Quando o povo de Israel estava ali cansado, vinham os midianitas para levantar conflito, para levantar contendas e disputas. Então qual é a primeira coisa que nós temos que entender no cenário político, no cenário religioso que está acontecendo, para que nós não venhamos a cair nas mãos dos midianitas?
Irmãos, parem de criticar os pastores. Amém? Cada pastor sabe o que deve fazer com o seu rebanho, cada pastor sabe o que deve fazer na sua igreja, se deve permanecer a porta aberta, se não deve permanecer a porta aberta, amém? O que deve fazer, o que não deve fazer, amém? Entendam uma coisa, amém? O posicionamento do Silas Malafaia é o posicionamento de um guerreiro, amém? É um posicionamento de um Gideão, é o posicionamento de alguém que está se levantando contra um sistema, amém? Para permanecer aberto à casa de Deus, amém? Para permanecer aberto, trazendo a presença de Deus para os enfermos, trazendo a presença de Deus para o seu povo. Óbvio que devemos evitar aglomeração, amém? Mas o culto a Deus não pode parar. O louvor a Deus não pode parar. Nem que sejam somente os levitas, nem que sejam os líderes, amém? Abrindo a porta da igreja e mantendo a igreja aberta para que o louvor continue, para que a presença de Deus continue vindo, para que a direção de Deus continue vindo, porque se não houver a presença de Deus, não haverá palavras proféticas, não haverá direção do Espírito Santo, amém? Para este tempo tenebroso, para este tempo escuro, este tempo onde governos se juntam, governos se manipulam, governos se unem, se aglomeram para determinar regras, leis, amém? Muitas vezes anticonstitucionais para impor aquilo que querem. Amém, meus irmãos? Óbvio que este é o tempo de você que está ali saudável, amém? Se resguarde com a sua família em casa para que você não venha contrariar nenhum tipo de vírus, amém? Mas é óbvio também que aqueles que estão firmes na fé, que são líderes religiosos, têm que se posicionar para que a palavra de Deus continue a jorrar, seja na internet, seja no templo, amém? Curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, amém? Em nome de Cristo Jesus. Por que que nós estamos passando por isso? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Meus irmãos, tanto os filhos de Israel como os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, através dos governos, através da adoração a falsos deuses, através da prostituição, é o que tem trazido a justiça e o juízo de Deus sobre as nações e sobre a terra. Amém? A começar por nós que pecamos como levitas, como sacerdotes, dentro das nossas igrejas, permitindo aí que houvesse corrupção, permitindo aí que houvessem escândalos, permitindo aí que houvessem coisas erradas no trazer a palavra, na cobrança do dízimo, na distribuição do dízimo da oferta, que tem que ser para as viúvas, que tem que ser para os órfãos, que tem que ser para os oprimidos, para os necessitados, amém? Nós sabemos que existem sim muitas igrejas ricas que não fazem a obra social, que não fazem aquilo que a Bíblia ensina a fazer. Muitas vezes constroem templos luxuosos para suas ovelhas e para os seus próprios umbigos e não cuidam dos órfãos, dos oprimidos, das viúvas, não dão alimento aos necessitados, não vestem o nu, não fazem aquilo que é o correto. Amém? Porém, existem as igrejas sérias. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para também não generalizar dizendo que todas as igrejas são iguais. Nós temos que tomar cuidado porque existem sim os 300 de Gideão em meio à igreja, os 6.000 que não se dobraram a Baal em meio à igreja. Porém, os governos ímpios e também alguns cristãos que se desviaram, pecaram, e por isso a ira de Deus vem sobre nós. Então este é o momento de nós nos policiarmos. Este é o momento de nós permanecermos unidos. Aqueles que sabem que tem o Espírito Santo de Deus, aqueles que sabem que são chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré para trazer o avivamento sobre o Brasil e sobre as nações. Então este é o momento de você, cristão, você, ovelha, amém? Sair do jugo que muitas vezes líderes colocaram sobre você, que você não podia pregar, que você não podia profetizar, que você não podia orar, que você não podia fazer algo, amém? E tomar posse da casa de Davi, ou seja, da unção de Davi, que mesmo fora da igreja, mesmo ali no pasto, junto ao rebanho, não vestiu ali a armadura de Saul, mas
com a sua funda e com as suas pedrinhas, derrubou os gigantes, derrubou Golias. Então este é o tempo, sim, de você se desprender da religiosidade e começar a gravar vídeos na internet, começar a gravar louvores na internet. Ah, mas eu preciso pedir a bênção para o meu pastor. Meus irmãos, o teu pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Eu, como pastor, os outros pastores que estão aqui nesta terra, não somos nada mais do que servos de Cristo Jesus. E Jesus já te comissionou. Ele já te deu a unção e já te deu a autorização do ide. Pregai a todas as nações. Curai os enfermos. Amém? Liberar os cativos. Amém? Fazer a obra de Deus como deve ser feita. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Veja que quando o inimigo vem contra nós, se nós simplesmente nos calamos, simplesmente fugimos, simplesmente aceitamos, nós começamos a morrer, nós começamos a cavar covas, amém? E aqueles que vêm para gerar contenda, disputa e conflito, acabam vencendo. Então nós temos que tomar cuidado. Israel significa em hebraico que luta com Deus. Campeão com Deus. Deus é contigo, varão valoroso. Rimansurie karamansou. Por isso se levanta, rikaramanai, para fazer a obra. Rapaturie karamansou, porque já derramei a minha unção sobre ti. Ratalamanai aramanai, diz o Senhor. Para rikalamanai arroi, profetizar sobre as nações. Rapalamanai, trazer minha cura. Rikalamansou, reunir o meu povo, Ramanayarai, na minha casa, Riselepatou, para que eu seja glorificado, Ramanai, e todos os povos saibam, Rikassuriekassou, que só existe um Deus. Amém, meus irmãos? Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. Meus irmãos, esta paralisação do comércio, isso não vem de Deus. Amém? Nós temos aí um presidente sendo inspirado por Deus para falar que não existia esta necessidade. Amém? Que os governantes, governadores, prefeitos tomaram medidas por cautela. Amém? Que são válidas algumas medidas, mas outras são demasiadas. Amém? E isso pode trazer com que os midianitas e os amalequitas venham de outros povos e também aqui dentro desta nação a saquear os cofres públicos, as nossas vidas, as nossas empresas e a nossa colheita. Eu falei na outra palavra profética de Isaías 26, que quando Deus ele traz o juízo sobre Tiro, sobre ali Tarsis, que são cidades que ficam ali na Espanha, amém? No Antigo Testamento, amém? Ele trouxe ali um juízo contra os mercadores, os príncipes, os nobres, aqueles que dominavam o comércio mundial, amém? Que é o que está acontecendo agora também ali na Europa, trazendo juízo sobre a Europa, sobre a China, sobre os Estados Unidos. E se nós não nos posicionarmos, virá sobre nós também. Então nós temos que nos policiar em arrependimento, em jejum e oração, amém? Para prosseguirmos firmes na fé. Você que pode continuar trabalhando, trabalhe na tua casa. Se você não consegue ir até a tua loja, se você não consegue, continue trabalhando na tua casa. Não deixe a economia parar, faça girar, porque este é o tempo onde Deus sacode os governos corruptos para tirar do ímpio e dar para o justo. Amém? Vou repetir mais uma vez. Este é o tempo que Deus sacode as nações, a China, a Europa, a Ásia, amém? Sacode ali a América Central, amém? Os Estados Unidos, para tirar do ímpio e trazer para o justo. Meditem na profecia de Isaías 26, 27 e 28, amém? Em nome de Cristo Jesus. Quem eram os amalequitas? Amém? Os amalequitas eram aqueles que vinham para tomar, tirar, arrebatar, que devora o povo. Amém? O que diminui o povo. Se nós não tomarmos cuidado,
nós vamos ser alimentados pelo governo. Se nós não tomarmos cuidado, outras nações dominarão sobre nós, tomarão conta da nossa economia. Se nós não tomarmos cuidado e fecharmos as nossas lojas e não batermos, não, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para funcionar a economia, Deus é por nós, nenhum mal chegará à nossa tenda. Amém? Medidas devem ser tomadas, sim, na saúde, sim. Investimento na ciência, investimento em estudo, investimento em drogas lícitas para o tratamento das doenças, sim. Mas medidas extremas, radicais de fechamento de lojas irá trazer um dano à nossa economia sobrenatural que não é da vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Deus, ele tem algo mais para nós, que é para tirar do ímpio, para dar para o justo, em nome de Cristo Jesus. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por causa de tudo isso, o inimigo já conseguiu semear no coração de alguns líderes de que a igreja tem que permanecer fechada. E se não tomarmos cuidado, falsos deuses, outros deuses tomarão conta do rebanho. Se não tomarmos cuidado, virão os amalequitas, os midianitas, para agarrar as ovelhas do Senhor, agarrar os frutos da terra. Amém? Gaza, em hebraico, significa forte, vigoroso. Ou seja, se nós não nos posicionarmos em adoração, em palavra profética, se nós não nos posicionarmos em adoração, em palavra profética, em nos congregarmos buscando a presença de Deus, seja nas nossas casas, seja nos templos, amém? E abrindo os nossos comércios o mais breve possível, nós seremos saqueados. Você começará a receber alimento em caminhões de exército. Você não terá como sustentar a tua família. Começará pelos mais pobres e pelos oprimidos. Ficarão sem sustento. Já existem famílias sem sustento. Tem aqueles que trabalham o dia para ganhar o dia, para trazer o alimento para dentro de casa. Estes já estão sendo atingidos. Aqueles que ainda tinham um pouco em suas casas, ainda têm condições de continuar comprando o alimento. Mas daqui a pouco, se isso se estender, quem continuará dominando sobre as nações? As famílias poderosas da terra, as multinacionais, aqueles que têm todo o poder aquisitivo para permanecerem firmes em meio a uma quarentena, em meio a um sítio, em meio a um estado de guerra. Por isso, meus irmãos, acorda a igreja de Cristo Jesus. Existem outras medidas mais eficazes para tratarem esta doença. Existem outras medidas voltadas diretamente na saúde, diretamente nos hospitais, que não é a necessidade, como o próprio presidente disse, de fechar os shoppings, os comércios e as lojas. Vamos acordar, povo de Deus. Tem que haver uma conscientização de não aglomeração, sim. Mas os recursos financeiros têm que ser apregoados, têm que ser injetados, têm que ser conduzidos. Há alianças com pessoas que já têm a cura, há alianças com pessoas que desenvolvem vacinas, há alianças com pessoas que tratam da saúde, sem afetar o comércio mundial, nacional e municipal, amém? Senão vocês irão colher os frutos de uma desgraça ainda maior, aonde os amalequitas e os midianitas virão sobre os frutos da terra. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Meus irmãos, as nações que permanecerem sadias irão dominar aquelas que estão enfermas. Acordem, acordem políticos, acordem governantes, enquanto ainda é tempo. Temos que sim
nos policiar, ficar sim um período dentro de casa para tentar controlar, mas isso não pode se estender, porque se isso se estender, nós veremos uma desgraça financeira além da desgraça na saúde. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém, meus irmãos? Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios, ou seja, dos orgulhosos, daqueles que adoravam outros deuses, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus está dizendo: não temas a outros deuses, não temas ao coronavírus, não temas. Amorreu significa o que fala amargo, o que fala rebelde. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos visto pessoas se levantando de uma forma amarga contra os líderes, se levantando de uma forma amarga, amém, rebelde, contra as direções do próprio presidente Jair Bolsonaro. Se você não está percebendo, existem decisões unilaterais em relação à epidemia, à pandemia, aquilo que está acontecendo municipais, como se fossem mini revoluções, como se fossem mini ações de rebeldia, onde não existe ali, amém, a direção sendo tomada e obedecida diretamente do presidente, do líder da nação. Temos que acordar enquanto ainda é tempo, entender quais são as coisas ocultas e por trás que estão também de tudo isso, de todas essas paralisações. Amém, meus irmãos? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Seja bem-vindo aí, William Aldinei, compartilha com o pessoal e para mais pessoas chegarem à palavra de Deus aí, amém? Meus irmãos, Ofra significa veado novo, corça nova, amém? Ou seja, meus irmãos, aqui o Senhor veio debaixo do orvalho que estava em Ofra, ou seja, ele está indo de encontro àqueles que são como corças, aqueles que têm o Espírito Santo de uma forma pura, do entendimento das Escrituras, sem rebeldia, sem amargura, aqueles que não ficam falando mal dos líderes. Seja bem-vinda, Vera, compartilhe aí para que mais pessoas cheguem a Jesus. Então, meus irmãos, é necessário que estes que receberam o Espírito Santo, esses que são como Gideão, esses que são como os 300, esses que entendem o posicionamento que devemos tomar em Cristo Jesus, sem medo da epidemia, da pandemia, porque Deus nos sara, Deus nos cura, Deus é quem nos protege com o Espírito Santo e com o sangue do Cordeiro, para nos levantarmos, vocês veados novos, corças novas, para se levantarem, amém, vocês de Ofra, que pertenciam a Joás, aquele que o Senhor vivifica. Ou seja, Deus está vindo com palavras para vivificar as corças novas. Deus está vindo com palavras proféticas para trazer o avivamento. O Senhor que vivifica, amém? Para vivificar Gideão. Gideão é aquele que abate, aquele que corta fora. Corta em dois, o que destrói. Deus está passando uma navalha sobre a nação, aonde ficará de pé aqueles que são trigo. Deus está passando uma navalha sobre a nação, dividindo em dois, amém? Aonde ficarão de pé
os 300 de Gideão, aqueles que não se dobrarem a Baal, aqueles que tiverem fé de que Deus cuida das suas finanças, de que Deus quer sim que a gente possa continuar trabalhando, aqueles que conhecem que Deus quer que as portas das igrejas fiquem abertas para adoração, para a pregação, para trazer a presença de Deus, para curar os enfermos, porque a igreja nada mais é do que um hospital espiritual, assim como os enfermos necessitam dos hospitais. Nós e todas as pessoas precisam da igreja de Cristo Jesus. A palavra de Deus ainda continua dizendo: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Então o anjo do Senhor veio e lhe apareceu e lhe disse: ó, o Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe o que Deus está falando para você, Silas Malafaia? O Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe o que Deus está falando para você, pastor, que continua com a tua igreja aberta para receber os enfermos, para olhar pelos enfermos, para louvar a Deus e para trazer a presença de Deus? O Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe o que Deus está falando para você que tem se levantado aí na internet com cultos online, com pregação da palavra de Deus, com compartilhar da palavra, trazendo louvor na tua simplicidade? O Senhor é contigo, varão valoroso. Você faz parte dos 300 de Gideão, continuem. Seja estimulado por Deus agora a pegar a sua câmera, a gravar um louvor, a gravar uma palavra. Não importa se você é líder, se você é pastor. Não importa, o que importa é que Deus quer você que tem o Espírito Santo para profetizar sobre as nações e trazer o arrependimento. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Meus irmãos, entendam uma coisa, amém? Todo homem de fé, ele precisa ser sacudido por Deus todos os dias, receber a direção de Deus todos os dias, confirmando: você está no caminho certo. Esta é a direção. Este é o caminho. Assim como a nuvem no deserto ia ali na frente de Moisés e atrás de Moisés, na frente do povo e atrás do povo, de noite como uma nuvem de chama, amém? E à noite como uma nuvem, à noite como uma nuvem de fogo, durante o dia como uma nuvem, conduzindo o povo, e tinha um anjo que ficava atrás, protegendo para que o exército inimigo não atingisse o povo escolhido de Deus. Esta nuvem mostrava a direção e ela conduzia o povo e protegia. É assim a presença de Deus nas nossas vidas. Se nós estamos aqui profetizando, é porque nós temos buscado a Deus para ouvir a sua voz e para saber aquilo que Ele quer falar para o povo. Ei, Silas, conduz o povo, Ramassuri Ramanai. Ei, apóstolos que não se dobraram a Baal. Ei, profetas, se levantem. Deus precisa dos 5 ministérios funcionando agora. O apostólico, pastoral, o profético, o evangelista e o mestre. Para que possamos continuar a expansão do reino de Deus sobre a terra. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ei, você que está me escutando, Deus te enviou. Deus te comissionou. Deus te escolheu para que pudesse ir e dar muito fruto. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Às vezes você está vendo aí um líder, alguém que não está fazendo 100% do seu melhor. E aí você é uma ovelha e você acha que você também não pode fazer. Irmão, saia desse jugo. Deus derramou o Espírito Santo sobre você para que você possa profetizar, para que você possa pregar, para que você possa fazer a obra de Deus. Deus nos chamou para carregarmos uns aos outros. Moisés, quando estava ali cansado, veio ali 2 do seu exército, um segurando um braço e outro segurando o outro. E enquanto ele estava ali no alto do monte, e ali os seus
subordinados, os seus líderes ali segurando o seu braço para cima. A palavra de Deus diz que o exército lá embaixo vencia a guerra. Mas quando deixavam abaixar o braço, aí então o povo começava a tomar pau lá embaixo na guerra. Meus irmãos, esse é o tempo das ovelhas sustentarem muitas vezes esses ministérios que estão fechando. Através do louvor, através da pregação, através da palavra, seja na internet. Amém? Se levanta, ovelha, se levanta, Rimansuriei Karamanai, para trazer e para colher os frutos, para lançar as redes, assim como Deus mandou. Ei, você não está pegando nada aí? Lança agora para a direita, lança agora para a esquerda, lança para frente, lança para trás, que você vai colher muitos peixes, amém? Em nome de Cristo Jesus. Eles se consideravam o mais pobre de Manassés. Manassés significa em hebraico entregue ao esquecimento. Ou seja, Gideão. Ele, a família dele, a casa dele estava entregue ao esquecimento, meu irmão. Seja bem-vinda, família de Souza. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Ou seja, Gideão, ele, a casa dele, pertencia a Manassés, que significa em hebraico entregue ao esquecimento. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, estava esquecida dentro da casa de Deus, não podendo fazer a obra de Deus. Deus preparou esse cenário para que a casa de Saul fosse destituída e a casa de Davi tomasse o posicionamento agora para ganhar vidas e avançar com o reino de Deus. Deus está querendo que você, filho meu, filha minha, se levante. Não estou falando de rebeldia contra os líderes e contra os pastores. Eu estou dizendo para você ajudar o seu líder e o seu pastor, pregando na internet, gravando louvores, fazendo a obra de Deus, orando pelos enfermos, seja pela internet, seja pessoalmente, visitando os hospitais se lhe permitirem, orando pelos enfermos, amém? Visitando as prisões se lhe permitirem, orando pelas pessoas que precisam aceitar a Jesus, amém? Em nome de Cristo Jesus. Gideão, o que abate, corta fora, divide em dois, o que destrói, amém? Deus está te chamando como um destruidor de ídolos. Deus está te chamando como um destruidor de falsos deuses. Deus está te chamando como um destruidor do coronavírus. Amém? E o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse, agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te daqui, não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos, de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Meu irmão, sabe o que Deus está esperando você fazer? Você preparar a tua oferta e colocar diante do altar. Honra a tua igreja com o teu dízimo, com a tua oferta. Não retenha aquilo que é de Deus. Seja pela internet, seja pessoalmente, indo no templo e depositando. Sabe o que Deus está falando para você? Prepara a tua oferta. Prepara o teu pão. Prepara a palavra de Deus. Prepara o teu alimento espiritual e lança na internet. Amém? Para que Deus se agrade de ti, para que Deus receba a tua oferta. Rimansuriei Karamanai. Peça a direção ao teu líder. Amém? Que palavra eu devo pregar? O que eu devo ministrar? Para você também não sair falando asneira, sair falando bobeira. Eu não estou falando para você ficar abrindo uma live e ficar dando a sua opinião. Eu estou falando para você pegar a palavra de Deus e preparar um alimento para as nações. Eu estou falando para você pegar a palavra de Deus e fazer jorrar água para as nações. Eu não estou falando para você ficar falando de achismo na internet. Você ficar falando do que você acha, do que você pensa. Eu estou falando para você falar a palavra de Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Você quer ver o anjo de Deus? Você quer?
Você quer ver o Senhor Jesus atuando na tua vida, cuidando de ti, das tuas finanças, da tua casa, da tua saúde? Prepara o teu melhor e deposita no altar de Deus. Prepara a palavra de Deus, o teu louvor, e lança na internet. Se for necessário, vai na rua, não em aglomeração, sozinho. Começa a louvar, começa a pregar. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbisritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal. Oh, Ramanaya Ramalamassuriei, carai. Sabe o que Deus está falando, meu irmão? Pega esta força que vem do teu pai, aquilo que você aprendeu do teu líder, aquilo que você aprendeu da casa do teu pai, do ministério que você é, do ministério que você frequenta. Pega a força do boi do teu pai, amém? Aquele que já ficou ali preparado 7 anos na casa de Deus, aquele que já tem autoridade, aquele que já tem poder no Espírito Santo de Deus, e derruba os altares de Baal. Ei, você que tem autoridade, que tem a força do boi do teu pai, prepara e derruba os altares de Baal. Corta os bosques até o pé dele. E edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Meu irmão, eu não sei aonde é o lugar conveniente para você. Se é na tua casa, amém? Se é na igreja, se é na rua, se é na internet. Mas Deus está falando para você: edifica um altar ao Senhor neste lugar forte, neste lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece holocausto, amém, em nome de Cristo Jesus. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Sabe o que está acontecendo? Tem muitas ovelhas aí com medo. Medo do que o líder vai falar. Medo do que o pastor vai falar se você começar a pregar na internet. Tem muita ovelha aí. Tem muito Gideão ali, trancado, com medo do que o líder vai falar. Ei! Se levanta, Gideão. Levanta-se, pega os homens, profetiza, faz a obra de Deus, amém? Levanta-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? Esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Ou seja, aquele que abate, aquele que corta, aquele que divide em dois, aquele que destrói. Amém? Filho do Senhor que vivifica. Levantou o altar e derrubou o altar de Baal. Eu não estou falando para você sair debaixo da tua liderança. Eu não estou falando para você entrar em rebeldia contra o teu líder. Eu estou falando para você se unir com o teu líder e com estes homens, levantando um clamor, levantando uma oração, levantando uma palavra profética na internet, no lugar forte, para que vocês possam ganhar o maior número de pessoas possível. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Ou seja, meus irmãos, daquele momento em diante, começaram a chamar Gideão de Jerubaal. Ou seja, deixe Baal contender. Sabe o que significa, meu irmão? Para de querer ficar se justificando. Para de querer ficar se defendendo. Deus não te chamou para ficar contendendo com os falsos deuses. Deus não te chamou para ficar discutindo com o incrédulo. Deus não te chamou para ficar aí brigando e batendo boca na internet.
falando mal de líder ou defendendo opinião. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para derramar os altares de Baal. Deus te chamou para profetizar e ganhar vidas para o Jesus e derrubar o coronavírus através da oração da fé, remissão do pecado, em nome de Cristo Jesus. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Sabe o que significa, meu irmão? Que Deus quer que você ganhe o ímpio para Deus, amém? Deus quer que você vá e semeie a palavra de Deus em meio aos ímpios, em meio àqueles que estão desviados. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Asser, e a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao seu encontro. Por isso eu te digo, meus irmãos, é chegado um tempo de Asser se juntar a Gideão, daquele que está feliz, daquele que está afortunado, se juntar àquele que quer cortar fora, aquele que quer destruir os altares de Baal. Chegou o tempo de Naphtali, aquele que fala, esta é minha luta, esta é minha competição também, vou me juntar a Gideão. Chegou o tempo, amém, em nome de Cristo Jesus, de Asser, de Zebulon, de Naphtali. Zebulon, aquele que é a habitação, moradia, aquele que tem honra. Começar a dar honra a Gideão. Começar a ver as palavras proféticas. Começar a honrar e se unir para derrubar os altares de Baal. Chega de divisão em meio à minha casa, diz o Senhor. É tempo de união, Ramá, Suriei, Karamanai. Eis que eu porei um velo de lã na eira. E se o velo ficar seco, então conhecereis que é a tua vontade. Aí a palavra de Deus diz que ali Gideão começa a ficar, será que Deus é comigo? Será que Deus não é comigo? Que Deus comece a me dar sinais, para que eu saiba se Deus é comigo ou não. E aí a palavra de Deus diz que Deus começa a dar sinais ali para ele. Então a palavra de Deus diz que começa a se manifestar para ele. Amém? Em Juízes 7, diz, então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele acamparam junto à fonte de Arode. Deus está chamando para você e todo o povo se acampar junto à fonte de Arode, que significa tremer, estremecer, medo e terror. Deus está chamando Gideão para se acampar ao redor sim dos hospitais, ao redor sim dos enfermos, e clamar, e orar, e profetizar, e trazer a cura sobre os enfermos e sobre as nações. Deus está chamando um povo sim, para se acampar na fonte de Arode, amém? Em nome de Cristo Jesus. De maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale perto de Moré. Ou seja, é hora dos mestres se levantarem e trazerem a cura através da ciência. Está na hora dos mestres da palavra de Deus se levantarem, conduzirem o povo e ensinarem o povo o caminho que deve seguir. Aonde estão os mestres? E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão o livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Ou seja, Gileade significa montão do testemunho. Deus está dizendo assim, você está com medo do coronavírus? Você está tímido? Volta e se retira. Agora você tem fé que Deus e Jesus é mais forte que esta doença. Então vai e profetiza e traz a cura sobre o meu povo, diz o Senhor. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faze-o descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo? E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se deve abaixar de joelhos a beber. Meu irmão, sabe o que Deus está falando aqui? Que Deus está provando todo mundo aí em suas casas, as ovelhas, os pastores, os apóstolos e os líderes, para ver quem vai trazer com as suas mãos a água.
Repalamanai Ramanai. Ou quem vai ficar esperando a aguinha para beber com a mão, para beber com a boca, para ficar de joelhinho lambendo a água? Você vai ser aquele que prepara a água? Ou você vai ser aquele que vai ficar lambendo as migalhas? Oh, Recalamanai Ramanai. Traga a palavra de Deus, amém? Em nome de Cristo Jesus. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais retiraram cada um ao seu lugar. Só ficou ao lado de Gideão aqueles que com as suas mãos trouxeram a água, trouxeram a palavra, com as suas mãos fizeram a obra de Deus. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estavam ao arraial dos midianitas embaixo no vale. Seja bem-vindo, pastor Max. Ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas possível. Sim, meus irmãos, é um tempo de que metade do povo, a maioria do povo, vai ficar em casa. Olha aqui, ó, os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e esses foram com Gideão vencer os midianitas, os malequitas. Deus está convocando um povo para ficar na sua casa, ficar em quarentena, ficar esperando a cura, enquanto aqueles que com as suas mãos estão produzindo a água, trazendo a água à boca para beber e para os outros beberem, estes vão vencer Baal. Estes serão com Gideão para curar o coronavírus, para trazer a cura às nações, para levantar um povo profético e ganhar o maior número de almas possível. Então, se você é este que está com medo, se você é este que quer ficar em casa, fique em casa, irmão. Não atrapalhe os 300 de Gideão. Recalamanai Ramanai. Echecanturiecalamansou. Ricalamanai Ramanai Ramanai. Povo, eu não estou falando para vocês irem para as ruas. Entendam isso. Eu estou falando que vocês devem produzir água, produzir alimento. Que vocês devem guerrear espiritualmente nas suas casas, trazendo a palavra de Deus, trazendo a oração da fé, curando os enfermos. Amém? Nós devemos nos resguardar, sim, mas nós devemos também guerrear como os 300, preparando a palavra de Deus para semear, amém? Para ganhar vidas, amém? Em nome de Cristo Jesus. Eu não estou falando para você se rebelar contra a tua liderança, contra o teu pastor, e desobedecer e ir para a rua, não é isso. Eu estou falando para você, em conjunto com a tua liderança, em concordância, preparar a palavra de Deus para lançar as nações através da internet, através da forma como o seu líder, dentro aí da tua igreja, falar que você deve fazer. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Em nome de Cristo Jesus. E neste momento, esses próximos 15 dias, esse período de quarentena, vamos nos resguardar. Porém, não podemos parar de trabalhar em nossas casas, de fazer a economia girar, amém? E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. E aí a palavra de Deus é que você já sabe o que acontece. Ele vai lá para ouvir do arraial do inimigo que está acontecendo. E ali Deus começa a dar sonhos para os inimigos. Eles começam a ficar perturbados. E ali a gente sabe o que acontece. Gideão vence a guerra. Amém? E é isso que eu convoco você, meu irmão. Em obediência à tua liderança. Que você seja aquele que prepara com as suas mãos a palavra. Que traz à boca a água. E alimenta o teu próximo. Que você seja aquele que não deixa a economia parar. E dentro da tua casa, como você pode, trabalha para não deixar que os outros povos dominem a nossa economia e as nossas finanças e as nossas famílias. Amém? Pastor Gustavo Reis, da Igreja Luz, eu convido você a estar indo na nossa igreja quando você puder, às terças, quintas e domingos, 10 horas da manhã.
e 8 horas da noite, na Avenida Rio Amazonas, 1811, no Perequê, Igreja Luz. Pastor Gustavo Reis, fiquem com Deus.